Maravilhoso. Que escola é essa? Além dos frequentadores maravilhosos da Quinta Fleet, que tem um foco especial nas mulheres de prosas e versos, que colégio maravilhoso é esse? Tá não, tá lindo. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos aproveitar esse momento com essa maravilhosa mulher, essa maravilhosa Luciana Savagé. Eu não sei nem definir, é uma mulher indefinível, é um enigma. Eu me defino. Então você se define. Mas ela atua em todas as áreas. Ela é escritora espetacular, ela é documentarista, vamos falar sobre isso também. Ela é uma artista de todas as fronteiras, entendeu? É uma mulher espetacular, ela escreve teatro, faz de tudo, né? De tudo. Filha da maravilhosa Edna Savagé, uma salva de palmas para Edna Savagé. Fez um documentário muito lindo que me emocionou muito, e a minha mãe também. E todos e todas vocês têm que conhecer esse documentário. Qual é a maneira de... Silêncio no Estúdio. Silêncio no Estúdio. Está no Globoplay. Na Globoplay. Junto a outros documentários, um documentário sobre a Maria Bethânia. Também está na Globoplay. E são espetaculares todo esse trabalho jornalístico, mas eu diria que a Luciana, ela sabe encontrar a ficção da não ficção, né? De maneira que a gente não sabe mais se esse documental ele é um mergulho muito afetivo. Claro que todo documental é um recorte, mas ela faz isso como absolutamente ninguém. E eu estou muito feliz aqui, porque a gente vai falar sobre um animal que eu amo também. Era o animal predileto do Drummond e do Ziraldo, com quem eu trabalhei, que é o elefante, né? É um ungulado artiodáctilo. Então, pode se apresentar, então, agora, que você vai se definir se é que é possível isso, Luciana Savagé. Palmas para a Luciana Savagé. Eu fiquei agora com vergonha, né? Porque o Roger falou tanto de mim que eu não sei se eu sou isso tudo, não, entendeu? Isso é como ele me vê. Então, não sei se eu sou isso tudo, não. Eu sei que eu sou uma sonhadora, uma jornalista, uma escritora que amo os livros. Eu digo que dentro de mim eu tenho um pouquinho da Clarice Lispector, do lado esquerdo, do lado direito eu tenho Fernando Sabino, eu tenho Manuel Bandeira, tenho Monteiro Lobato. Eu sou uma fusão de todos os livros que eu li quando eu tinha a idade de vocês, porque eu sempre Desculpe amei. interromper. Além disso, você é amiga de uma personagem, amiga muito próxima. Eu queria até que ela falasse em espanhol, porque na Colômbia ela revelou isso para uma turma maravilhosa. De quem você é amiga? Pois é, isso aqui eu tenho que ver se eu posso falar, né, Roger? Eu até perguntei se eu estava descabelada. Não está, não. Sabe por quê? Porque você sabe de que eu vim, né? Sei. Pode contar para eles? Deve. Posso, Cristina, falar? Vê se a porta está fechada ali. Você veio com o Marcelino Freire. Vim. Eu dei carona para ele. Eu dei carona para o Marcelino, mas, coitado, o Marcelino levou um susto. É porque a gente veio, sabe de quê? Falar baixinho. Porque existem os demolidores de sonhos. Se bem que aqui, onde a gente está nessa Fleet, nessa festa, não tem demolidores de sonhos, né? Ao contrário, é uma festa de muitos sonhos. Então, eu posso falar, mas, de qualquer maneira, eu vou falar baixinho. É que eu sou amiga do Aladim. E eu tenho a lâmpada mágica. E eu vim Fala ontem. mais perto da boca. E eu vim ontem. Nós viemos ontem de tapete mágico. Como é que é em espanhol? Como é que é em espanhol? Alfombra. Voladora. Voladora. Certo. Nós viemos... O pobre do Marcelino sofreu tanto. Eu estava na frente. Não, ele acabou que eu estava com dor nas costas, eu fui atrás para poder segurar mais, assim, ficar mais segura. E ele foi na frente. Aí, assim, por isso que eu estou descabelada. E ele foi. E aí caiu uma chuva, não foi? E aí...
Aí foi complicado. Mas chegamos aqui, felizes da vida, para falar de sonhos. Será que as crianças já andaram de alfombra voadora? De tapete voador? Então, depois vocês vão falar com ela, que é amiga do Aladino. Vai. Não, o Roger conhece bem, porque o Roger já andou também comigo. A gente já foi. Você me apresentou. Né? E aí, é isso, então, Roger. Aí a gente vai falar também da sua ligação com... É claro que dizer Oriente é uma coisa muito reducente, né? Não é o Oriente, não é nada disso. É confundir tantas culturas milenares, ancestrais, não dá, né? Não cabe na palavra Oriente, Oriente Médio, Oriente Próximo. Isso é um conceito eurocêntrico, né, Luciana? Mas eu queria que você falasse também disso, a sua ligação com a Palestina, com a Jihad, né, nossa amiga. Nossa amiga, Jehan, hello. Você é uma representante da cultura árabe também. Eu sou apaixonada pelo mundo árabe. E, voltando àquela minha essência, eu também tenho dentro de mim também os contos árabes e os livros das Mil e Uma Noites. Porque eu sou... O cenário da minha vida, quando eu era pequena, o cenário das histórias todas são... justamente, todos os cenários são ali no Oriente Médio, né? O Ali Baba nasceu ali no bairro, num bairro do Saddam Hussein, lá em Bagdá. Então, todas essas partes das regiões do Oriente são milenares. Então, a escrita nasceu ali, a matemática nasceu ali. E quem leu, e quem viu, e quem vê os filmes da Disney, sabe que a Sherazade, a grande princesa linda, que a Disney diz que o nome dela é Yasmin, ela nasceu ali. E o Ali Baba, o Aladim também nasceu ali. O Simba, o Marujo, navegava entre os rios Tigre e Eufrates, que corta a região do Iraque. Então, é uma região muito apaixonante, não só na minha memória afetiva, como também na humanidade. Ela é fundamental, aquela região é fundamental. E é muito triste que aquela região tão linda, tão maravilhosa e tão importante para a história universal seja o lugar de maior conflito do mundo. Ali surgiu a palavra. Então, e as pessoas não usam a palavra ali. Ao contrário, elas usam a força, a violência, a guerra, as bombas. Então, é muito triste. E aí eu digo que eu sou um pouco representante daquele lugar, porque, como eu estive lá 2 vezes, porque nós conhecemos essa pessoa maravilhosa, que é a Jehan Halou, que tem um projeto muito incrível de bibliotecas. Ela criou um instituto chamado Instituto Tamer, porque ela diz que, através dos livros, ela pode salvar a violência e resgatar os sonhos. Então, ela criou núcleos de bibliotecas na faixa de Gaza, justamente onde a gente vê essa loucura absurda que está acontecendo aqui, agora no mundo, dessa briga enorme por território ali. Ela criou ali na fronteira de Gaza, que, lastimavelmente, a maioria das bibliotecas foram destruídas, bibliotecas para resgatar o sonho, porque ela acha que, através dos livros, ela pode trazer a paz ao mundo. Então, ela pode resgatar esse ódio entre as nações. Porque, né, é muito triste. Então, o que você está falando é que exatamente esse sonho, uma cultura ancestral complexa, polissêmica, como é o mundo árabe, o mundo ancestral antes do período islâmico, pré-islâmico, com todas as suas especificidades, estar associada à ideia de guerra é um absurdo, né? É um absurdo. Porque são culturas ligadas justamente ao oposto disso, a palavra através das histórias, da poesia, da arte visual, narrativa ancestral. E é muito bonito que você chegue a isso e mostre em todo o seu estudo e também numa relação jornalística, a partir da sua relação ficcional, esse mundo árabe complexo, que é um mundo que é o oposto disso, né? Quer o oposto da guerra, não é isso? Exatamente. E uma coisa interessante e importante,
vocês todos que estão aqui, os leitores e futuros leitores, é que a gente tem uma arma na nossa mão. E a arma, o poder na nossa mão, que é o poder da palavra, que vem através dos livros. E foi isso que a Gerran quis mostrar com esse projeto, distribuindo na região de Gaza e na região da Palestina, criando núcleos de bibliotecas onde ela pudesse resgatar esse sonho. E é exatamente isso que você falou. Eu me lembro, quando eu fui para a Palestina, a primeira vez, muitos amigos meus diziam assim: Luciana, você vai para a Palestina, que perigo, lá é um horror, não faça isso. Eu disse: mas eu moro no Rio de Janeiro, que é tão dramático quanto. E aí, quando eu cheguei lá e a gente foi dar palestra nas escolas, e eu achei incrível, porque todas as crianças me perguntaram assim: Luciana, como é que é viver no Rio de Janeiro? É tão violento? E eu disse assim: ué, quando eu vim para cá, todas as pessoas diziam: como é que eu venho para a Palestina, é tão violento? Porque a gente são recortes do jornalismo que ninguém imagina, que realmente... Agora eles estão vivendo um momento dramático, né? Mas está chegando mais gente. Agora, Luciana, agora, é um absurdo isso, esse aniquilamento da Palestina. O que você poderia falar para as pessoas, tendo estado lá, né? Porque as pessoas têm preconceitos contra os lugares, né? É muito triste. Eu, quando cheguei lá, eu acho que eu contei isso até uma outra vez aqui na Flit, quando eu cheguei na Palestina, primeiro que, para você chegar eu fui a Ramala. Para você chegar a Ramala, você tem que entrar em Israel. E a Palestina, né, os territórios ocupados, eles ficam no meio, não tem no meio de Israel, assim, é uma bola no Israel. Então, para você entrar lá, você tem que entrar através de Israel. Só que, para você entrar em Israel, já em Israel já é uma confusão. Então, eu entrei em máquinas inacreditavelmente absurdas, que hoje devem ser muito pior. Isso que me assusta quando fala de bomba. Eu fico pensando, como é que a bomba chega naquele lugar? Eu entrei, primeiro momento, eu fui à Jordânia, porque todo foi uma guerra para chegar lá, uma preparação de guerra. Eu fui para Jordânia, da Jordânia peguei um ônibus, do ônibus cheguei em Jerusalém. Quando eu cheguei na fronteira de Jerusalém, para entrar em Ramala, eu entrei dentro de uma máquina que a máquina sugava. Ela fazia assim, a gente entrava com bolsa, com tudo que a gente tinha na mão, entrava dentro da máquina e a máquina fazia assim, porque se você tiver bomba, você explode dentro da máquina. Então, era uma coisa absurda. Eu fiquei assim, e eu tenho claustrofobia, eu não gosto de nada fechado. Quando eu entrei dentro daquele lugar, a gente vê a pessoa, parece que... Sabe quando você enfia o rosto num vidro que fica amassado? É assim. Aí, de lá, eles veem tudo, passam um scanner. Aí eu fico pensando, sabe, Roja, como é que entra a bomba? Como é que entra? Porque, para você entrar lá, você passa por todos esses checkpoints, todas essas coisas de checagem que você tem, que eu sentei. Eu fiquei um dia inteirinho lá. E meu filho foi comigo, e o nome dele o sobrenome é Albuquerque. Abu é pai, em árabe. E aí, uma jovenzinha, porque são jovenzinhos de 16 anos que ficam na fronteira. A jovenzinha israelense chegou para mim e disse assim: mas Abu... Ele disse: não, ele é meu filho. Não, ele não é filho, ele é Abu. Eu disse: não é Abu. Abu, ele é árabe. Não, não é. Olha aqui no meu passaporte, Frederico, filho de Luciana. E aí foi um drama. Aí eles me chamaram, fui revistada, tive que tirar a roupa toda para ver o que eu tinha. Só faltava fazer um exame ginecológico, porque foi uma loucura. Então, eu me pergunto, que lugar violento. E aí eu fui dar uma palestra, uma das palestras que eu dei no Instituto Tamer, uma moça da ONU disse assim: Luciana, eu sou brasileira, trabalho aqui há exatamente 10 anos, e eu nunca aprendi, e eu aprendi aqui uma palavra que eu não conhecia, que é a palavra ódio. Aqui, eles se odeiam.
tanto de um lado, os palestinos, quanto os israelenses, eles se odeiam. Eu aprendi a palavra ódio, e eu aprendi a ter ódio disso aqui. Eu fiquei tão chocada, achei aquilo tão forte, né? Porque a gente ouvia alguém dizer da palavra ódio. Ódio é um povo que, sabe, são irmãos, e eles são irmãos historicamente. Então, é muito triste. Foi uma experiência muito interessante. Eu tive lá 2 vezes, uma para o lançamento do livro, e a outra porque o Ministério da Educação da Palestina comprou 100 mil exemplares do meu livro para distribuir na mão de todas as crianças das bibliotecas do Instituto Tamer. E aí eu fui para dar palestra em cada uma de algumas bibliotecas que, lastimavelmente, muitas em Hebrom, muitas foram destruíram com essa bomba absurda. Que está associado a um projeto do IB. Os projetos do IB. A Gerran, aliás, que é sua fã incondicional, sempre que eu a vejo, ela pergunta, primeira coisa, minha amiga Luciana, esse trabalho leva literatura e muito livro também, chamado livro de imagem, né, um nome equivocado, mas para esses Children on Crisis, né? E então você está falando que muitos desses lugares foram afetados, né? Assim, todo o trabalho feito também pelo IB vai por água abaixo. Não vai porque nós as pessoas continuam, não deixaremos, né? E Luciana, então, antes de chegar no elefante, que eu acho que também tem muito a ver com isso tudo, eu queria te falar, porque você também a cultura árabe é muito próxima da cultura nordestina. E o Lampião, de muitas maneiras, né, é impressionante a quantidade de elementos que, quando a gente fala em Portugal, e na influência de Portugal no Brasil, também na migração para o Nordeste do Brasil, a gente esquece que Portugal, as pessoas falam em 800, 700 anos, mas é 900 e muito, é quase um milênio de uma Portugal árabe, né? E as pessoas falam como uma restituição do povo cristão, mas não havia uma religião cristã formada antes. A gente pode dizer que esse Albuquerque, que a Alcatifa, que tantas coisas, né? Tantas palavras, o próprio fado, a cultura portuguesa, que, portanto, chega também ao Brasil, ela é muito árabe. E como é que a própria constituição da indumentária nordestina, quando a gente fala de Lampião e tal, ela é muito ligada também numa ancestralidade árabe, né, na confecção do couro com os pigmentos. Como é que a cultura árabe te leva para o Lampião? Não, e o mais interessante, que você falou da cultura árabe, a única pessoa que registrou, e existem aí, mas existe só um filme do Lampião e Maria Bonita, foi um árabe, o Benjamin Abraão. Benjamin Abraão veio lá do mundo árabe para o Nordeste, ficou amigo do padre Cícero, e ele passou a frequentar aquele reduto nordestino, e ele trouxe muito dessa cultura árabe para o Lampião, porque ele filmou, ele ficou um mês lá com o grupo do Lampião. Se vocês não sabem, porque a gente fala do Lampião, mas às vezes vocês sabem quem é Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros? Já ouviram falar? É porque às vezes eles não sabem, sabia? Sabem quem foi Lampião? Sabem quem foi? Lampião foi um personagem muito importante da história do Brasil. Por isso que eu escrevi sobre ele, sobre Maria Bonita, sobre Dadá e Corisco, porque eu acho que era fundamental nós, como escritores, resgatarmos um pouco essa memória do Brasil, histórica brasileira. Porque eu tenho uma coisa muito forte com a literatura infantil, porque eu digo que a literatura infantil, na minha vida, é uma missão. Porque, como a gente não ganha dinheiro, a gente faz por ideal e a gente gosta muito, então eu faço porque eu acho que é fundamental, como jornalista, resgatar um pouco da história dos personagens brasileiros. E é uma fase que eu estou até na escrita,
que é justamente escrever sobre os personagens brasileiros. Lampião foi um cabra, como eles chamam, cabra da peste, que era um cara, um personagem muito importante, que viveu nos anos 1930, muitos anos, ninguém aqui imaginava nascer ainda, existir, e ele tinha um grupo que ele chamava os cangaceiros. Nesse grupo, ele jurou a morte. Na verdade, esse grupo criou porque um dia mataram o pai dele, ele foi na polícia e a polícia não fez nada, então ele resolveu vingar a morte do pai criando um grupo de amigos e criou os cangaceiros, e foi um movimento histórico brasileiro que mudou aquela região numa determinada época, no século XIX. E o interessante do Lampião, para mim, ele foi mais herói do que bandido, porque todo mundo, quando conta a história, fala Lampião, diz que Lampião é um bandido, porque Lampião tem muito mito. Ele diz que ele queimava a pessoa viva e atirava. Outros dizem que ele era Robin Hood, que ele tirava dos ricos para dar para os pobres. Mas, na verdade, se não fosse o Lampião, a gente não prestava, não conheceria e não prestaria atenção no Nordeste, abandonado pela seca naquele tempo, pela pobreza absurda que era aquele Nordeste, que muitas regiões ainda segue sendo. Mas o interessante é que o Lampião, por isso que eu acho que ele é herói, porque, graças a ele, todo mundo passou a prestar atenção, não só a ele, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem era esse cara tão estranho? E que região é essa tão pobre no Brasil que a gente não conhecia? Não tinha luz elétrica, não tinha água, era fome, seca. Então, eu resolvi escrever sobre Lampião para resgatar um pouco da história dele. Depois descobri que ele era um cara mostrar. Apaixonante. E eu tenho uma coisa, Roger, a Maria Bonita, e eu escrevi também. Maria Bonita era a mulher dele. Ele, segundo... Eu acho até que ele era marido dela, né? Ela tinha um protagonismo Roger, viu como é que eu sou? Mas é porque, assim, a Maria Bonita... Era mulher dele. Falei marido? Não. Você falou mulher dele, mas eu falei assim... eu achei que eu tivesse trocado. Eu acho, assim, que a Maria Bonita é uma personagem real... tão interessante que, de certa maneira, ele também pode ser ele ser ligado a ela e não o contrário, né? Sim, ela foi importantíssima. E eu não trouxe, mas eu também tenho o Dadá e Corisco, que é a história, que é o outro casal que também fez parte do bando do Lampião. E esse livro é tão engraçado que eu demorei muito tempo para publicar. Na verdade, ele surgiu de um trabalho jornalístico meu. Porque eu trabalhava no Globo Repórter, eu trabalhei muitos anos no Globo Repórter, e eu viajava esse Brasil inteiro. E eu cheguei fui fazer um programa, um Globo Repórter, sobre o Padre Cícero, que é outro personagem muito importante na nossa história, que é um padre que não foi reconhecido como milagreiro pela igreja, mas ele, por si só, é um grande milagreiro, porque ele é um santo, porque ele também restaurou e revive, e, graças a ele, a região lá de Juazeiro do Norte é uma região que vive pela romaria e floresce por causa da romaria do Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Então, eu fui fazer esse programa, e eu tenho mania de entrar em igreja, eu amo entrar em igreja. Estou botando só para compor ao seu lado. Eu amo entrar em igreja e em lojas antigas, em bibliotecas antigas, sebos. E aí cheguei dentro de um sebo, lá em Juazeiro, e, de repente, eu descobri um livro todo velho, mas com a história de um jornalista chamado Melquias, que ele fez todo o registro da morte do Lampião, porque Lampião foi assassinado. Não vou contar aqui, mas é uma história muito comprida. E, naquela época, não tinha fax, não tinha celular, não tinha WhatsApp, nem nada, porque existia uma recompensa para matar o Lampião. Todo mundo queria ganhar essa recompensa. E aí não existia, naquela época, celular, fax, imagine, internet, nem se sonhava. Então, um grupo matou na verdade, chamavam coiteiros, que eram as pessoas que guardavam. Ele foi traído, vou resumindo a história. Ele foi traído por um coiteiro, que eram as pessoas que
que escondiam ele. E ele estava numa lugar chamado em Piranhas, uma gruta de Angico, quando, de repente, veio uma pessoa, um grupo, e matou ele. E só que precisavam provar que ele tinha morrido para ganhar a recompensa. Sabe o que eles fizeram? Cortaram a cabeça deles. Olha que loucura. E levaram a cabeça para o centro da cidade para mostrar, ó, matamos sim, porque não tinha internet. Imagine, hoje tiraria fotografia e mandar pelo WhatsApp, não precisava dessa coisa grotesca que é levar a cabeça do bando do Lampião. Fala um pouquinho, que é tão bonito essa ilustração da Miaidara, né? Usou um pouco de... usou fotografia, criou elementos, esculturas, né, de madeira e tal, e interfere graficamente. Como é que é isso? Eu achei fantástica essa ilustração do Miaidara, porque ele fez umas esculturas de 1 metro, sabia, de Lampião. E ele fotografou, e ele, então, fez uma colagem, não sei, você entende mais da técnica do que eu. Mas o interessante nessa figura, porque ele era uma pessoa dúbia mesmo, ame ou goste, e ele fez essa coisa dúbia, você fica na dúvida se ele é mau, se ele é bom. Eu achei que ele ficou bem caracterizado mesmo. Olha como ele se apresentava. Olha que incrível. Achei lindo esse Mandacaru também aqui, né? Isso. Nossa, é fantástico. Bonito, isso, né? Mandacaru também é uma escultura. Uma escultura. Dizem que Lampião era também compositor. Dizem que ele compôs aquela música que você que é cantor podia cantar. Não sei Acorda, qual. Maria bonita. Você está cantando tão bonito. Não, eu sou desafinada. Levanta, vai. Vamos lá. Fazer café, que o dia já vem raiando. E a polícia já está de pé. Meus primos me acordavam assim nas férias, né? Ó, Marcelino Freire, participação espetacular de Pernambuco. Ele não é Lampião. É nosso Lampião. A profissão de celeiro, olha, eu estou vendo aqui. A profissão de celeiro está em extinção. Eram as pessoas que trabalham ainda o couro, né? É uma arte ancestral, e como está sendo substituído o trabalho também do boiadeiro, né, por outras coisas mecanizadas, uma coisa horrível, vai aos poucos também se extinguindo a profissão de celeiro, que é quem vai preparar, ornar essas maravilhosos trajes, né? É uma coisa Olha muito como bonita. É que ele se apresentava. Todo mundo dizia, meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle canta, minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Palmas. Você sabe que os livros, Roger, eles vão entrando dentro de mim, como eu apresentei para vocês. E nunca acaba. Quando eu fiz a pesquisa, demorei 2 anos para poder escrever, as editoras não queriam publicar, diziam, como vou publicar um cara que foi assassino? Eu disse, não, se a gente abre a televisão, vê Palestina, vê coisas muito piores do que o Lampião fazia. Bom, resumindo, eu fiz, então, esse livro, e aí, quando eu acabei de escrever o livro, eu comecei a publicar, e ele nunca acaba, não sei se acontece isso com você, ele não acaba naquele momento, para mim. Não. O livro continua. Aí eu fui além, eu fui procurar a filha do Lampião, porque ele tem uma filha. Aí teve vários filhos, mas só uma sobreviveu, a Expedita, que está viva até hoje. A Vera Ferreira, e hoje acabo sendo amiga delas. Eu sou muito amiga delas. Eu fui na casa delas, e fui depois conhecer outros cangaceiros que ainda eram vivos, e fui. Então, a história, a literatura vai crescendo dentro de mim, que é uma loucura. E aí a gente chega nesse maravilhoso Sua Majestade o Elefante, com prefácio de Mia Couto, né? Você saiu de Miaidara para Mia Couto. Fala para a gente qual é... Não acho que precisa fazer link, mas eu acho que tem um link entre o elefante e todas essas coisas, né? Tem. O elefante era... Eu, quando era pequena, meu sonho total era ter um elefante de estimação. Mas eu ficava imaginando
Toda criança, né? Como é que eu vou botar dentro da sala um elefante? Só a pata de entrar naquela já não dá nem para entrar pela porta, nem nada. E eu aprendi, eu sou péssima em desenho, mas o único desenho que eu sei fazer é o elefante de costa. Assim, aí depois tem um rabinho, assim, só. Mas você faz a tromba saindo para o lado. Só. Pelo menos isso. Coisa que eu sei é falar como um grande artista. Não, imagina. Todos somos ilustradores, todos podemos desenhar, todos podemos. A ilustração de Rosinha, maravilhosa, adoro, amiga. Como é que é? Como é que esse elefante? A gente falou que Ziraldo, Carlos Drummond de Andrade eram fãs. Como é que é a tua relação? Porque você fala que, na verdade, as pessoas dão importância maior, às vezes, protagonismo ao leão, sei lá, mas ao leopardo. Roger, o problema é que ninguém sabe a história verdadeira. Porque quem era o rei das selvas era o elefante. E o que aconteceu? O leão, que é traiçoeiro, deu uma... e ficou como sendo o rei das selvas, oficialmente, hoje em dia. Mas quem era o rei das selvas era o leão. Era o elefante que era. Entendeu? Por isso que eu tenho que defender o elefante, escrever um livro sobre o elefante. É verdade. Não dá. Ele foi traído. Ele era o... E, de muitas maneiras, esse elefante também ele vai fascinar várias pessoas. O Saramago, né? Tem a viagem do elefante. De muitas maneiras, o Brasil, apesar de não ter elefante, a figura do elefante é muito presente na arte ancestral, na arte tradicional. Me fala, existem contos árabes, e a gente falou aqui das 1001 Noites, e o primeiro livro de contos da história é o Panchatantra. Significam 5 ensinamentos, as 5 teorias, né? Pancha, 5, Tantra, do sânscrito, e ele inspirou todas as histórias, como diz a Marina Colasanti, as histórias moldura, né? Que ela tem uma história central que vai puxar as outras, como no caso da Sherazade, que você citou, em que essa história desse cara que mata... o sultão vai matar as mulheres depois das histórias contadas, e a Sherazade ela consegue driblar essa ignomínia, né, esse poder masculino, com o fascínio das histórias. Da mesma maneira, o Panchatantra tem a figura do Vishnu Sarna, que tem que desemburrecer 3 príncipes. É a pior desgraça para um administrador, para uma rainha, ter 3 filhos estúpidos. Né? Mas aí ele chama esse homem do povo, Vishnu Sarma, que é o próprio contador da história, e ele dá um prazo de 3 meses para, através das histórias, através dos 5 livros de história, desemburrecer 3 príncipes idiotas. E aí, numa dessas histórias, numa das tradições, a descrição do elefante por vários homens cegos vai gerar interpretações diferentes, pontos de vista. Um que vê o rabo, um que vê as pernas, um que vê a tromba, um que vê a orelha. E a orelha do elefante da África, ele tem a forma do continente africano, né? Diferente do elefante da Índia. Como é que você chegou a esse bicho que é quase um continente? Eles são muitos pontos de vista sobre o elefante. Como é que é isso? É a minha memória afetiva, né? Eu, apaixonada por elefante, resolvi pesquisar sobre o elefante. E eu estava com uma ideia de escrever esse livro, e um dia eu estava indo para um IB, na África do Sul. Explica o que é o IB. IB, International Board for on Young Books People. for Young People. É essa instituição fundada pela Iela Lepman, já que você citou. E a Iela Lepman, após a guerra, ela é de origem judaica, após a Segunda Guerra Mundial, ela cria tanto o IB, esse organismo internacional. Por favor, visitem a página do IB. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil é a representante do IB no Brasil. E ela criou também a Biblioteca Internacional de Munique. Por favor, visitem. É um lugar que tem toda a produção mundial. E que o Roger já ganhou o prêmio, nosso prêmio de literatura, Nobel de literatura, o Roger. É o Hans Christian Andersen. Obrigado.
Mas a ideia da Iela Lepman, vejam, uma pessoa de origem judaica, vejam isso, né? Tudo volta para o mesmo... Ela falava, a única maneira de evitar a guerra, de promover a paz no mundo, é através do que você faz. Por isso que também, por isso a Gerran te ama. É através do conhecimento intenso da personagem, eliminar preconceitos. Eu vou poder sentir a dor do outro profundamente e esquecer de ódios ancestrais por causa da personagem, né, Lu? Então, volta a falar. Então, com o IB, o congresso do IB, o que acontece? O interessante do IB, só complementando o que o Roger falou, o IB, a primeira vez que eu fui em um congresso IB que acontece em 2 em 2 anos e que discute a literatura infantil, os novos projetos, as novas iniciativas, é uma coisa muito emocionante, muito bacana de ser. E eu me lembro, na mesma mesa, e geralmente são debates onde israelenses, palestinos, ucranianos, todo mundo discutindo apenas a literatura infantil. Não tem problema político, né? Não tem, ninguém está preocupado com a... Estão querendo discutir a literatura e falar da literatura. Mas, voltando ao Elefante, eu fui para um IB, um desses congressos, que vai, e cada em dois anos vai para um lugar no mundo. E esse era na África do Sul. E eu estou na África do Sul, e sempre me mesclando a minha... Incrível que é meu trabalho de jornalismo com literatura, sempre eu achava que era uma coisa que se chocava, né? Eu ficava com raiva porque eu achava que eu sou jornalista de televisão, eu achava que a televisão me tirava o tempo, me roubava o tempo de escrever livros. E eu queria, ao mesmo tempo, eu achava que eu não podia viver, tinha que ganhar dinheiro, então eu tinha que trabalhar. Então, eu sempre fiquei nesse conflito grandão, até que fui descobri o Padre Cícero, o Lampião, nesse sebo, escrevi o livro e comecei a mesclar os temas, né? Os temas, escrever Lampião para crianças, juntando o jornalismo com a ficção, e foi o que eu fiz com meus livros árabes também, juntando ficção e realidade. E aí, no Lampião, eu tinha acabado de fazer uma reportagem com Mia Couto sobre a língua portuguesa, um documentário. Estou no avião, quem está do meu lado? Mia Couto. Mia Couto, foi um privilégio, porque a gente viajou juntos até a África. E aí eu fui conversando com ele e falei para ele desse livro, que era a minha paixão, que eu tinha acabado de escrever, que eu ainda não tinha publicado, sobre o elefante, e é a paixão dele. E ele me contou, ele é biólogo, ele era diretor de um centro de... Como é que se chama? Eu esqueci agora. É uma reserva lá ele era diretor de uma reserva na época, onde tinham muitos elefantes. Ele me contou que uma vez estava andando nessa reserva, quando, de repente, estava com os amigos, veio um bando de elefante em cima dele, e aí do pessoal, e todo mundo começou com medo, imagine, toneladas daquele bicho andando, aquela manada andando e vindo em direção a ele. Ele ficou parado e disse, fiquem tranquilos que ele não vai fazer nada, porque o elefante tem uma memória, não é à toa que se fala memória de elefante. O elefante tem uma memória incrível. E um dos amigos do Mia Couto, que estava na comitiva visitando essa reserva, tinha sido um cara que cuidava de elefantes quando jovem. E não é que... Na Índia chama Marrute. Marrute. E não é que o elefante, quando chegou, parou em frente a ele e reconheceu o cara? Quando ele saiu de lá, quando o elefante foi resgatado, quando foi levado para essa reserva, ele era pequenininho e voltou um adulto e reconheceu. Então, a gente ficou conversando muito sobre isso. E aí eu disse, então, eu quero ver se você não quer... Eu faço questão de escrever o prefácio do seu livro. E aí ele escreveu o prefácio do meu livro. Palmas, que sensacional. E foi um prêmio, né? Que eu sou fã número 1 dele, ele é maravilhoso, né?
Ô, Luciana, Nós vamos sortear, né? a gente tem que sortear, porque a escola já vai ter que ir, mas depois a gente continua o papo. Não pode olhar, tira aqui. Quais são os livros que serão sorteados, Alex? Nossa voz de ouro. Primeiro livro é esse aqui, o Traça Letra e Traça Tudo, que é meu hino de amor aos livros também. Que é a história de duas tracinhas, uma gulosa e uma intelectual. Tan, 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 tan. Número... Posso dizer? Olha lá, olha lá. Tan, 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 tan. Um número 2 com 6, que dá 26. Ê, palmas! Vem cá, querida. Maria Eduarda. Ai, Maria Eduarda. Palmas para Maria Eduarda. Aí a Maria Eduarda vai tirar o outro, tá? Tá, Maria Eduarda, vem aqui. Maravilhosa. Linda. Linda. Passar um beijo em você, Maria Eduarda. Nossa, Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu autografo depois para você, tá? Isso é seu. Talvez Tira um. você autografando logo, que ela vai ter que ir, ela vai tá? ter que sair. Eu tenho que pegar. É importante autografar. 47. Eba, 47. Deixa eu pegar aqui. E quem é o 47? Ninguém? Saiu o 47? Vem cá, Maria Eduarda, vamos abrir aí. Não? Então tira outro, Maria Eduarda. Tira outro, que o 47 sumiu. Tem caneta aqui, você tem? Tem. Tá ótimo. 42. Nossa, é projeção boa. Vê, palmas! Como é que é seu nome? Camille? Parabéns, Camille. Olha lá, vamos lá. Eu estava aqui com os lápis, mas tem aí, né? Tem mais o do elefante agora. Tá. O do elefante, então. Palmas para Camille. Acaba de receber o livro do elefante. É importante autografar, porque como elas vão ter que sair, senão elas saem sem o livro autografado. Isso é um absurdo, não pode. Camille, você retira o próximo. Qual que é? 17. Quem é o 17? Ê! Parabéns, Kaique. Vamos lá, vamos receber o livro. E Luciana já autografa. A gente falou tanto de IB, eu queria dizer que o IB, viu, Cristina Figueiredo? O IB sabe muito da FLIT, ama a FLIT, acompanha, né? E a FLIT no próximo ano será, já é, né? Mas será mais ainda internacional, né? Palmas para a FLIT, para Cristina. Levanta aí, Cristina. Não, levanta. É essa pessoa de rosa ali. Parabéns, pessoal. Eram 3, né? Eram 3. Muito bom. O próximo IB nós vamos levar a Cristina. Kaique, conta uma coisa. Você conhece alguma história de elefante também? Não. Você quer perguntar alguma coisa para a Luciana? Não sei. Não? Não sei. Tá ótimo. Quer perguntar alguma coisa para a Luciana? Não, tá tranquilo. Alguém quer perguntar? Vamos abrir para a plateia, por favor. Eu vou lá. Eu chego. Fala. Olha aqui, tem uma pergunta daqui de cima. Como é que é seu nome? Olha, amigos, eu tenho uma mesa de autógrafo lá fora, que acabei de saber, emocionada, que eu posso conhecer quem quiser autógrafo dos meus livros lá fora. Como é que é seu nome? Marina. A Marina tem uma pergunta, Lu. Aqui, eu queria falar uma coisa. Fala, uma coisa que você vai falar. Sabe aquela moça que tá ali? Ela é bonita. Olha, Luciana. Palmas, muito obrigado. Ela é bonita mesmo, em todos os sentidos, né? Roger, eu não ouvia. Ela falou que você é bonita. Aquela moça que está ali é bonita. Eu também acho. Minha amiga, muito obrigada. E qual é o nome dela? Marina, Marina. né? Marina, ela adorou.
Quem mais? Perguntas. Vamos aproveitar. Deixa eu atravessar, vou por aqui. Vamos lá. Hoje já fiz o exercício. Luciana, eu gostaria também que você falasse, né, como você se definiu como uma sonhadora, na sua infância, quais foram, né, qual o momento que você se viu cercada, vislumbrou essa paixão pela literatura? Porque aqui nós temos, talvez, né, temos não, né, que nós estamos cercados de inúmeros sonhadores que, às vezes, compartilham também dessa paixão. E ela é uma sonhadora proativa, né? Ela faz o sonho virar verdade. Né? Que é importante. Fala aí, Lu. Ele está dizendo só para autografar o dele, porque o ônibus está indo embora. Tá. Maravilha. Os meninos precisam... Não, é importante autografar, porque senão eles saem sem o livro autografado. Né? Mas vamos guardar a pergunta para ela agora. Daqui a pouco ela responde. Opa. Você me perguntou de onde que vem essa... Muito legal. Lá na sua formação, né, no seu momento que despertou esse interesse pela literatura, né, na sua infância. Como é seu nome? Dielvenes. Dielvenes. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou uma pessoa muito privilegiada e eu agradeço muito aos meus pais, porque eles me ensinaram a sonhar. Desde pequena, meus pais me incentivaram muito a ler. E minha mãe, como intelectual, como mamãe é escritora e a mamãe era jornalista também. Apresentadora maravilhosa, né? Mamãe dizia que era uma jornalista a serviço da televisão. Ela foi formada na primeira turma de jornalismo do Brasil, em 1952. Primeira mulher formada em 1952 na primeira turma de jornalismo. E naquela época em que eu era pequena, na infância, não existia essa diversidade toda que a gente tem de literatura infantil. Os livros infantis eram muito limitados, né? Eram poucos autores e eram livros... o próprio Contos Árabes são livros que eram de adultos que depois infantilizaram, né? Botaram mais para o infantil. Então, não tinha essa diversidade. E a minha mãe, também não tinha oportunidade não tinha um playground, a gente não podia morar em rua, não podia brincar em rua. E eu passava as minhas férias todas em casa. E a mamãe dizia assim, leia, vai ler, vai ler. E eu gostava muito, mesmo antes de saber ler, ela tinha que ler para mim, até para ir ao banheiro eu tinha que ler, eu fazia chantagem que eu tinha que ler, ela tinha que ler uma história. Então, ela me contava histórias antes de dormir. Ela e minha avó, a mamãe trabalhava muito, eu ficava muito com a minha avó. Então, eles me incentivaram muito a ler. E aí, através desse gosto, porque vem da infância mesmo, essa paixão pelos livros, pelas histórias, eu acho que foi surgindo essa vontade. E eu também, como falei, por ser privilegiada, eu acreditava em Papai Noel, em fadinha, em coelhinho da Páscoa, todas essas coisas mágicas que, lastimável hoje, as crianças não acreditam mais. Hoje os medos são reais, né? Medo de sequestro, bala perdida, medos de adulto, as crianças não sonham mais. Então, eu sonhava, e eu acho que isso me nutriu e a tal ponto que quando eu virei adulta, eu disse assim, não, eu vou ser uma escritora, eu vou trabalhar com as palavras, e foi o que aconteceu. Então, vem muito da minha infância, essa vontade de escrever, de sonhar. E eu acho que eu tenho um poema de um poeta português que eu amo de paixão, Antônio Gedeão, que eu digo que é o lema da minha vida, e que ele diz assim, eles não sabem que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Então, a gente não pode nunca deixar de sonhar, porque o dia que a gente parar de sonhar, a gente envelhece e a gente morre. Então, é fundamental o sonho na minha vida.
Tem outra. Eu gostaria de saber se essa dualidade, né, dessa diferença tão grande do trabalho jornalístico, que é em cima da realidade, que é em cima do fato, te atrapalhou de alguma forma? Ou como é que você dissociou isso para a literatura infantil? Me atrapalhou do momento em que eu achava que roubava o meu tempo de escrita. E a literatura passou a ser meu respiro. Muitos momentos eu estava muito infeliz no meu trabalho e eu tinha que continuar trabalhando, não só por questões operacionais, mas também por questões de você ter que trabalhar com essa realidade, porque o jornalista, de alguma maneira, também é um escritor. Ele escreve, a Isa sabe muito bem, nós trabalhamos juntas, não foi, Isa? A gente trabalha muito, o jornalista também é o escritor, porque a gente escreve o aqui e agora e o que está acontecendo, né? Então, eu achava muito que a literatura e os livros eram meus respiros, e, graças a eles, eu consegui fazer a minha carreira de 40 anos no jornalismo, porque os momentos em que eu estava infeliz, eu ia escrevendo, e quando eu viajava, eu sempre tinha meu bloquinho, eu escrevia, e sempre sem muito a preocupação de publicar, eu queria escrever. E aí e assim nasceu, essas minhas duas profissões nasceram, e eu sou apaixonada pelas duas. Aí, quando me perguntam assim, até numa ficha que eu vou escrever, qualquer ficha que eu tenho que preencher, qual a sua profissão? Aí eu disse, eu sou as duas, escritora e jornalista. Eu tenho orgulho das duas, eu boto as duas como... Uma às vezes está na frente da outra, às vezes não, mas as duas, no momento, não atrapalham. Eu fiz um curso com o Sérgio Santana, tive essa honra, e ele falava assim, que ninguém me reclame de ter outra profissão além de escritor, porque sempre essa outra profissão, seja qual for, ela vai te ajudar muito como escritor. É um olhar específico, né? Mas quando você faz um documentário e você faz um livro, é parecido? Sabe que eu tenho uma distorção profissional muito grande. Às vezes eu estou escrevendo, principalmente agora que eu estou numa fase que eu não estou conseguindo, eu estou meio bloqueada para escrever para criança. Eu estou escrevendo mais para infanto-juvenil, e aí, às vezes, eu fico achando que eu estou escrevendo muito para adulto. E você me perguntou... A diferença de fazer documentário? Sim, aí, às vezes, eu estou escrevendo, eu acho que eu estou fazendo um documentário na escrita e não um livro. Sem dúvida alguma, uma coisa contribuiu à outra. E agora, ultimamente, eu acabei de fazer um documentário, eu tenho feito muito roteiro. Eu fiz um roteiro agora, então eu achei que esse roteiro me ajudou muito. Eu tinha até vontade de publicar esse roteiro. Eu fiz um para a Fundação Getúlio Vargas sobre a inteligência artificial. Que legal. Muito interessante agora, que deve ir para os streamings ainda, não está sendo lançado. E foi uma experiência muito interessante, porque, quando eu comecei a fazer o roteiro, eu vi que eu estava escrevendo um livro. Depois a gente muda tudo, né? Mas, então, acho que é a coisa da fusão das duas... esse documentário é impressionante. Olha, eu acho que eu mudei muito meu modo de pensar. Primeiro, que é irreversível, né? Inteligência artificial irreversível. Irreversível. Mas uma coisa que eu aprendi muito nesse momento, desse estudo da inteligência artificial, eu aprendi que a gente não tem que ter medo, sabe por quê? Porque, se não tiver cérebro, o cérebro ainda é o mais importante que a inteligência artificial. Porque, se você não sabe pedir e perguntar, você não vai conseguir nada na inteligência artificial. E todos eles disseram isso, inclusive esqueci o nome dele agora, escreveu o Sapiens, ele deu uma entrevista para... o Harari. Ele deu uma entrevista para a gente, muito interessante, e ele fala exatamente isso, que o homem ainda não é substituível, apesar de ser uma coisa meio temerosa, porque a gente se assusta, e a gente vai ter que lidar com essa forma nova de vida, que é a inteligência artificial, mas ele diz que o homem ainda tem um poder forte. Aí eu me lembro do Charles Chaplin, que disse: o homem tem o poder de criar máquinas, ele tem o poder de criar felicidade. Então, a gente tem o poder também de não deixar com que essa tecnologia
nos absorva de tal maneira que destrua a gente. Mas aí a função nossa como adulto, de mediadores de leitura, ou de formadores de opinião, com as crianças. Porque essas crianças a gente tem que ensinar a pensar. Porque se elas não pensarem, aí vai ser um negócio complicado. Aí a inteligência artificial vai dominar. Porque a gente tem que ajudar o pensamento, é fundamental. E foi muito interessante. E aí eu aprendi também, nesse documentário, a história dos algoritmos, a da polarização, o ódio que é uma coisa muito forte. O mecanismo, eu acho que vai ter que ser bolado um algoritmo para controlar o algoritmo. Porque o que acontece? O algoritmo, ele traz a polarização porque ele vai criando as bolhas na internet, nas redes sociais. Então, ele vai criando as bolhas. E aí, por exemplo, nós que gostamos de literatura, então a gente vai tendo uma comunidade afim, né? A gente vai se juntando entre a gente e na internet por causa do algoritmo. Então, eu sei que vai ter a Flit, eu sei que vocês vão vir aqui para a Flit, que o Roger vai estar, que eu vou com a história do Quindim. A gente vai, as literatura, os nossos gostos vão. A gente só vai vendo o que a gente gosta. De repente, um amigo nosso que pensa diferente resolve. Vamos ver o que o Roger está fazendo lá, resolve olhar lá e curtir. Só que ele, quando vai curtir, ele dá uma opinião. E como ele faz parte de um outro grupo, começa a polarização, aí começa o ódio. Porque esse algoritmo faz com que esse ódio, esse comentário dessa pessoa, que é de outro grupo, a trazer a polêmica para esse grupo. Aí outros de outros grupos vão entrando, daí o ódio nas redes sociais. É uma coisa muito séria. E a gente entrevistou também os juristas, né, a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes, e eles estão tentando, no Brasil, fazer existem realmente a legislação. O Brasil ainda está caminhando muito lentamente, ainda está caminhando para uma legislação na internet, uma legislação contra as redes, não é contra as redes sociais, contra a inteligência artificial. E a gente tem que estar atenta em bloquear quando vem para o WhatsApp, tem inteligência artificial, a Meta pede, a gente tem que estar atenta para bloquear e não deixarem usar os nossos dados, né? Porque eles vão usar. E o WhatsApp está criando agora, criou, por exemplo, a inteligência artificial, e a gente tem que bloquear, porque senão eles vão, através das nossas informações, eles vão descobrir. Porque a inteligência artificial é uma coisa burra, ela não cria nada, ela usa o que tem na internet. Se você escreve assim, eu quero escrever com o estilo de Machado de Assis, aí ela te dá um texto no estilo Machado de Assis. Se você quero revisar esse texto, mas com o estilo Machado de Assis, você tem que perguntar tudo, você tem que falar tudo que você quer, se você quer realmente. Machado de Assis, que tenham tantos parágrafos, tantas palavras, tantas páginas, Aí ele te dá exatamente o que você quer. Você já fez isso? Tipo assim, vou fazer um livro, mas aí eu vou pedir para a inteligência artificial para fazer. Teve uma escritora canadense que fez isso, né? Ela escreveu ao mesmo tempo, ela pediu para a inteligência artificial e ela escreveu. E o pessoal preferiu o dela. Você chegou a fazer isso? Eu fiz, mas você pode prestar atenção que não é a mesma coisa. Tem muito erro. Eu mesmo perguntei assim, quem é a Luciana Savagé? Eu descobri que eu sou uma CEO internacional. Aí você conversa com a inteligência. E um dos que a gente entrevistou, acho que foi Pedro Doria, ele diz que tem que ser um pouco gentil e bem educado. Porque ela conversa com você. Se você não sabe perguntar, ela te trata mal. Então, você tem que perguntar. Não, por favor, por gentileza, parece gente. Mas, se você perguntar alguma coisa de sentimento, eu ainda não fui ainda programada para ter certo. Eu acho que isso é um deboche do AI, né? Sim. Quando fala isso. É muito debochado aí, isso que eu tenho visto. Né? Primeira coisa que ensinaram a seja debochado com quem te perguntar, né? Mas eu achei interessante foi essa história do cérebro. O presidente o presidente do Itaú, o próprio, todos disseram, o importante é o cérebro. O cérebro nosso é importante. E a gente tem esse poder, o homem que criou isso, então a gente tem
esse poder. E isso dá um pouco de esperança para a gente não achar que está desespero, vai ter uma tecnologia que vai... Não, a gente vai convivendo. A gente não... Hoje eu fico pensando, eu estava vindo para cá, quando eu vim do Rio para cá, eu pensei, como é que a gente vivia antes? Como é que eu eduquei meu filho sem celular e sem internet? Eduquei ele sem celular, sem internet. Está aí, ele é outra geração, mas, de qualquer maneira, é uma coisa nova. Como é que a gente vivia sem internet, sem celular? O jovem, outro dia, eu cheguei para o meu neto, mostrei um... Achei tão engraçado, eu tinha antigo um fita cassete, ele chegou... Nossa, avó, um computador de antigamente. Não, isso ele não sabia que aquilo era um computador. Ele achou que era um computador e que quando abria era a boca do computador. Eu disse, não, aqui você bota a fita aqui. Aí eu botei a fita e disse, vó, que coisa esquisita. Porque é tal história, eles não sabem. O telefone de discar, eles não sabiam que era de discar. É que a gente é outra realidade. É outro mundo, o analógico é outro mundo. Mas tem suas seduções, o mundo de hoje, mas é uma coisa que a gente tem que controlar, realmente. Né? E quando... Tem mais pergunta aí, não tem? Tem maravilha. Janice. Janice e George são nossos ela me cedeu para lembrar uma brincadeirinha que você falou, vou voltar no elefante, né? Você falou que ela disse que ela só sabia desenhar você soubesse, pelo menos botar a trombinha, né? Eu me lembrei agora falando que é um outro tempo, com certeza. Ela que é carioca, com certeza vai lembrar. Fazer um elefante de machiste. O machiste, porque tem aquele cabinho, a gente botava 4 palitinhos de fósforo com as perninhas para fazer um elefante. Bicho de fruta e de legume é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque conta com a abstração, né? Com a estilização. Isso é fantástico, fantástico mesmo. Será que vai dar tempo? Mas foi Janice que falou? Não. O Jorge que levou. Você acha que dá? Tu acha que dá tempo? Faz, Janice. Dá tempo? Luciano, um prazer, tá? A gente está te ouvindo. Eu fiquei muito feliz desses livros, porque... Eu acho que a gente somos colegas de profissão, né? Tenho esse prazer de te dizer isso. Eu acho que a gente, como jornalista, uma coisa que sempre me atraiu muito no jornalismo foi a gente ter... nós temos acesso a pessoas, coisas, lugares, histórias que, talvez, se nós não fôssemos jornalistas, a gente não teria. Né? Então, compartilho contigo, para mim, Lampião sempre foi um dos heróis nacionais, né? Merece ser reverenciado. Eu te dou parabéns pelos livros. E uma das coisas que desde o primeiro dia aqui na FLIT, a gente, né, eu e o Jorge, a gente está achando muito bacana, assim, enriquecedor a presença das crianças da escola pública, né, porque a gente precisa trazer essas histórias à tona. Né, eu estou lembrando aqui da nossa filha na escola, quando uma professora de arte sugeriu fazer um trabalho sobre Arthur, bispo do Rosário. A gente ficou felicíssimo em casa, tá? Porque a gente morava numa cidade pequena, em Santa Catarina, e chama Santo Amaro da Imperatriz, né? Próxima a Floripa. E alguns pais foram na direção da escola dizer que tinham achado um absurdo fazer um trabalho sobre uma pessoa louca, viciada, que as crianças deviam estudar sobre Pablo Picasso. E eu fui lá para defender o bispo do Rosário, né, e dizer assim que história de vida maravilhosa, né, e como foi bacana alguém também ter descoberto o bispo do Rosário. Então, assim, tem que trazer essas histórias, os professores têm que trazer histórias de pessoas, personagens daqui de Tiradentes, de Minas Gerais, do Brasil, né? Então, assim, pessoas como tu, Luciana, que está trazendo a história, né, dos nossos cangaceiros, dos nossos heróis aí. Parabéns. Eu não sei se tu já tem projeto assim, o Padim Padicisso, eu também fui conhecer a história dele de perto na faculdade. Eu né? tenho ilustrado pelo Jô Oliveira. Tive a felicidade de conhecer mais da vida do Padim Padicisso, já formado em jornalismo, né? Então, fazendo uma matéria sobre uma pessoa que lançou um livro sobre ele. Então, precisamos conhecer a nossa história, né? Então, não sei se tu já tem algum projeto de algum herói nacional nosso aqui que você já esteja na ideia assim, de fazer, né? Mas muito obrigada pelos livros. Eu fiz um sobre... Eu tenho, nessa minha
fase. Eu tenho o Dadá, Corisco, Lampião, tenho o Antônio Conselheiro e tenho o Padre Cícero. Antônio Conselheiro também Antônio Conselheiro é uma outra história, porque Antônio Conselheiro, quando eu comecei a escrever sobre Antônio Conselheiro, na verdade, a minha vida inteira, aquela coisa que a gente está falando da infância, a minha vida inteira eu ouvi dizer que meu avô, o general Savagé, foi o herói de Canudos. Aí, depois, lendo, eu disse, poxa, mas o exército trucidou aquele lugar ali. Ele não pode ser um herói. Eu tenho que escrever um livro pedindo desculpa em nome da família Savagé, contando um pouco dessa história para os jovens. E aí, eu escrevi esse livro, mas sempre fiquei com essa história. Ai, meu Deus, vou lá. E fui convidada para dar uma palestra em Quixeramobim sobre o Antônio Conselheiro. Aí foi assim, um lugar incrível. Aí tinham vários historiadores. Eu disse, olha, gente, eu sou uma leiga, eu sou uma escritora, eu estudei, mas eu não sou uma historiadora, eu não conheço a fundo, como vocês estão aqui, a história de Antônio Conselheiro. Eu sou uma escritora infantil que quis contar a história para os jovens. E aí um historiador disse assim, não, eu vim aqui para te dizer que ele não matou todo mundo. Graças ao general Savagé, aí me aliviou tanto, graças ao general Savagé, ele foi ferido. Quando ele foi ferido, graças a ele ter sido ferido, o exército que iria para lá teve que interromper para salvá-lo. E esse momento de que a tropa parou, foi a tropa que o negócio apaziguou. Eu sei lá, eu não li, confesso que ainda não li o livro dele que ele me deu de presente, mas eu fiquei um pouco aliviada. Mas o Marcelino deve conhecer bem essas histórias todas. Ele vai me dar depois uma aula particular, que eu vou levar ele para me contar alguma coisa, para ver se me alivia ou não. Mas eu sou, independente de tudo, eu acho um personagem, mas todos os personagens brasileiros eu acho que devem ser resgatados, e eu tenho paixão pela nossa história brasileira. E faço questão de não resgatar. Eu acho que a gente não tem que resgatar os heróis antigos, escrever. Até nesse livro que eu fiz do Oriente Médio, eu resgatei as histórias infantis, as histórias, porque eu juntei o jornalismo com a ficção. Mas eu gosto de privilegiar escrever sobre os nossos personagens. Agora, independente disso, falando do jornalismo, quando estourou a guerra do Iraque, por que eu posso falar? Ainda acabou. Está acabando, mas vai. Não, mas vai falando. Não, porque se alguém pode querer perguntar mais. Alex está ali, dizendo que. Porque foi o seguinte, quando estourou a guerra do Iraque, eu entrei em desespero, porque eu disse assim, ninguém está se dando conta que estão destruindo e acabando com o cenário das Mil e Uma Noites. Aí foi daí que eu comecei, falei com vários amigos meus, amigos jornalistas, fui no Fantástico, fui em vários lugares, e pedi, gente, vocês não estão entendendo, eu descobri, o Saddam Hussein morava no mesmo lugar do Ali Baba, e é o mesmo bairro, os prédios, os castelos que estão sendo destruídos são os castelos onde morava a Sherazade. Aí comecei juntando a realidade e ficção. É uma trilogia também. Os 3 eu conto. Pego trechos das reportagens de jornal e misturo a realidade e a ficção. Aí eu vou dizer, começo o livro Operação Resgate em Bagdá, que a gente vai lá, porque, como eu sou muito amiga sou assim, com os personagens, nós fizemos uma grande resgate por terra, com os contadores de histórias locais em Bagdá, pelo ar, com o tapete mágico do Aladim, e pelo mar, que não era o mar, era o rio, com Simbá. E foi assim espetacular, porque graças a esse... esqueci de falar o principal. E quem financiou essa nossa operação foi o Ali Baba, que é um homem riquíssimo. Então, eu fui juntando a realidade e a ficção e botando, por exemplo, eu começo a Operação Resgate em Bagdá, dizendo, socorro, acabaram de destruir um museu em Bagdá. Aí eu vou contando, vou juntando a realidade, as notícias de jornais, as notícias que estavam terríveis, já que nenhum amigo meu jornalista quis fazer matéria sobre isso e não deu bola, isso não tem problema. Eu vou usar a minha voz, meu trombone, que é literatura infantil, para falar das atrocidades, juntando a ficção, a realidade
E é o meu livro, que eu digo, os 3 livros são os livros que realmente têm um jornalismo, as notícias reais com a ficção. Mas eu sempre gosto de privilegiar, tem mais uma ali, outra ali, mas eu sempre gosto de privilegiar realmente os nossos personagens brasileiros. Tem uma pergunta, dá tempo, Alex? Então, Já 11h30 entra já outra começa uma atividade. outra mesa. Isso. Né? Eu vou... Né? Porque, na verdade, tem mais. Lá em cima também tem mais. E aí eu não sei se a gente pode continuar esse bate-papo informal um pouco lá fora, né? Só para algumas pessoas. Continuamos lá fora. Enquanto ela autografa também. Ela vai autografar aqui ao lado, né, pessoal? E aí continuam as perguntas. Você é inesgotável, Luciana. Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. A gente teria 1000 coisas para falar. Ela também tem livros que são livros totalmente, não que esses não sejam, mas totalmente autorais. Eu queria perguntar depois para você sobre isso. Personagens que não são personagens históricos, que ela tem. Eu ilustrei, né? Eu tenho não gosto, 2 não livros ilustrados pelo Roger. Exato, O Não Gosto, Não Quero, que sou eu quando era pequena. Isso. E o É Meu, Cala a Boca, Quem Manda Aqui Sou Eu, que os 2 foram... Que são personagens totalmente criadas. E esse É Meu, Cala a Boca, Quem Manda Aqui Sou Eu, você foi pioneiro em fazer o bonequinho preto. Tá Lembra? vendo? Com lixa. Ninguém exatamente. pensava em fazer nada assim, né? Foi um naquela livro todo feito com lixa. Foi Lixa todo mesmo, lixa. assim, lixa de parede, né? Eu desenhei na lixa. Então, maravilha. Palmas para essa maravilhosa.